todas as bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Obrigado porque nos preservaste a vida e mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para honrar e agradecer o seu santo nome. Tudo isso te agradecemos, louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Dentro do teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outros vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho.
Enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos de louvor. Assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos de louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, todas as bênçãos, Pai, até hoje, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido e tem nos dado o valor, Senhor Jesus, como o teu sangue, como foi derramado naquela cruz, Senhor. Querido Pai, convidamos o Espírito Santo para atuar no meio de nós, Pai, através desse hino. Que seja feita a tua vontade, Pai. Tudo que será falado, pregado e louvado seja para a glória do teu nome, Senhor. Venha abençoar o pregador desta noite, Pai, que ele possa se esvaziar de si mesmo e receber o Espírito Santo, para que ele venha falar de acordo com a tua vontade, Senhor. Senhor Deus, nos dá, Senhor Jesus, o entendimento da tua palavra, Senhor, e que essa mesma palavra que seja pregada hoje nós possamos guardar na mente e no coração para levar as pessoas que ainda não têm entendimento de ti, meu Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, nós agradecemos desde já. Amém. Exatamente isso, com a Gabriela. Aí nós pensamos, por que não poderíamos chamá-lo para falar da palavra de Deus, né? Esse é um momento, então, irmão, que, embora nós estejamos em poucas pessoas, mas o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, né? Que Deus se use para transmiti-la, tá bom? Novamente agradeço a oportunidade que me deram e antes de começar, gostaria de saudar a igreja com boa noite. Boa noite. Curvamos as frontes para podermos falar um pouquinho com Deus. Senhor meu Deus, que habita nas alturas dos céus, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, peço que o Senhor abençoe as semanas de cada um de nós, também das pessoas que não vieram, que o Senhor cuide delas e proteja, que também lhes dê uma semana cheia de bênçãos. Também peço, Senhor, a tua misericórdia sobre esta igreja, que ela venha a ser abençoada a cada dia que se passa e também abençoe as pessoas que aqui entrarem e saírem. Muito obrigado por tudo, me use como teu instrumento neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, eu gostaria de contar para vocês uma breve história. Existiam dois empresários. Um empresário, ele era confiante,
assim, meio um fracote, digamos. O empresário confiante fez um investimento muito alto e esperava que voltasse para ele um lucro muito grande. O fracote fez a mesma coisa, mas ficou meio que com o pé atrás, sabe? Beleza, o tempo se passou, o tempo foi passando, e nessa que o tempo foi passando, o dinheiro foi rendendo, diminuindo, rendendo, diminuindo, rendendo, diminuindo. E assim, o empresário, o fracote, que estava com o pé atrás, falou para o empresário confiante: cara, você não acha melhor a gente parar com esse investimento? Não deixar isso acontecer, sabe? Eu acho que eu estou perdendo muito dinheiro. O confiante falou: cara, não desista, confia, a gente vai ganhar. O fracote pensou bem, prestou atenção nessa palavra do confiante, mas não. Ele foi lá e tirou o dinheiro. E ele ficou, beleza, rendeu um pouquinho. O confiante deixou por mais tempo. E consequentemente rendeu muito mais. Através dessa história, eu queria trazer para vocês um tópico que a gente questiona muito sobre nossa vida, que é o fato sobre a desistência. Muitas vezes na vida a gente abre mão de várias coisas, só que no final a gente acaba quebrando a cara. Eu citei esse exemplo porque muitas das vezes na nossa vida nós somos esse fracote. Não somos a pessoa confiante. Claro, na história eu trouxe um exemplo empresarial. Mas na nossa vida com Deus, como é que é? Será que somos um empresário fracote ou um empresário confiante? Ou melhor, arrumar minha fala. Ou a gente é um cristão destemido, ou a gente é um cristão medroso. Muitas vezes na nossa vida, vivemos em uma constante guerra entre o bem e o mal. Mas às vezes não conseguimos vencer e por causa disso, pensamos em desistir. Com isso, temos dois caminhos: desistir e ser o perdedor e quebrar a cara no final, ou persistir, dar a volta por cima e no final se tornar um vencedor em Jesus. Uma pergunta: quem está aqui na igreja, todo mundo aqui está com a Bíblia? Gostaria de fazer um breve exercício com vocês. Todo mundo coloca a Bíblia na mão. E eu gostaria que fechasse os olhos. Feche os olhos. Estão com a Bíblia em mãos, correto? Amém. Tentem encontrar o versículo favorito de vocês na Bíblia com os olhos fechados. Estou vendo que alguns estão dando uma olhadinha, ó. Quem encontrou pode ler. Todo mundo conseguiu encontrar? Os olhos fechados ninguém conseguiu encontrar, né? Mas por acaso, em algum momento, vocês desistiram de encontrar o versículo de vocês? Então por que a gente não é assim com a nossa vida cristã? A gente não consegue ver o que está na nossa frente. Mas a gente tem fé que no final vai dar certo. E a gente continua persistindo. Então por que muita gente, ou até mesmo eu, me coloco nisso, a gente não é assim, confiante? Quem somos dois? Quem somos nós nesses dois tópicos? Quem somos? Quem queremos ser nesses dois tópicos? Ser um perdedor ou ser um vencedor? Quem queremos ser e quem realmente nós somos? Na Bíblia, podemos ver várias batalhas que vivemos até hoje sobre o bem e o mal, o certo e o errado. Se voltarmos à Bíblia, quem foi o cara que teve a chance de desistir, mas ele persistiu e se tornou um vencedor? Davi. Muita gente pensa em Davi,
Alguma outra pessoa que vem em mente? Samuel. José. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, 12 e 36. 37, versículo 12 ao versículo 36. Desculpa. Vamos ler um pouquinho, para a gente poder aprender um pouco mais. Quem encontrar, fica à vontade para ler. 37, Gênesis 37, versículo 12 ao 36. Pode. Olha que situação José passou. Esse episódio foi o seguinte: Jacó deu uma túnica linda, perfeita, dos melhores dos melhores tecidos para seu filho, José. José, ele, digamos assim, ele era o preferido de Jacó. E os irmãos dele, por ele ser o preferido, sentiam meio que uma inveja. Então, num dia, com essa túnica, Jacó pediu: José, vá lá ver os seus irmãos aonde que eles estão. José obedeceu. E quando os irmãos viram o José com aquela túnica bonita, como se fosse um irmão aqui, um terno lindo, maravilhoso, você vê e fala: nossa, o cara gastou 15 mil reais no terno, porque era uma coisa perfeita, uma coisa linda. Voltando para a Bíblia, claro. Quando os irmãos viram José, eles sentiram meio que uma inveja. Como assim? Que isso? Estão recebendo túnica? José está recebendo túnica? E a gente não? Como assim? Não tá batendo essa história. Então, falaram: vamos matar José? Não faça isso. Vai fazer aquele buraco ali? Vamos jogar ele. Jogar. José: oxe, como assim, gente? Eu não fiz nada. Jogaram no buraco para não matar ninguém. Aí, vamos comer um pouco aqui. Aí viram os ismaelitas passando, indo para o Egito, levando uma caravana de escravos. A ideia legal. Nossa, por que não vendemos ele? Foi isso que eles fizeram. Venderam José para os ismaelitas, para o Egito. E para disfarçar essa venda, os irmãos, como dito na Bíblia, mataram um bode, mergulharam a túnica no sangue e entregaram para seu pai Jacó, falando: olha, José foi morto. Foi morto por um animal selvagem. Jacó se caiu no mar. Mas no decorrer, o que acontece com José? É preso por causa da esposa de Potifar, que queria se deitar com José, porque José era lindo, não tinha. Vai preso, se torna escravo, mas depois ele parou para pensar. Vocês já pararam para pensar assim, quando lê a história de José? Se por acaso José já pensou em desistir na vida dele? Falar: não aguento mais isso. Já pararam para pensar nisso? Mas ele persistiu. E no final o que acabou acontecendo com ele? Podem responder, fica à vontade. Governador do Egito. Deus o honrou e colocou ele num lugar importante. Na terra do Egito. E os irmãos descobriram de uma forma bem inusitada. O irmão aqui cita um outro exemplo de Davi. Davi, o menor dos filhos de Jessé, pastor de ovelhas, ser coroado rei de Israel.
por Deus. Samuel também. Quantos outros exemplos na Bíblia temos sobre persistência e não desistir? Como podemos ver, José era filho mimado, como falei, sendo vendido como escravo pelos irmãos, sendo levado a Potifar, eunuco de Faraó, o chefe da guarda real. Imagina você nessa situação, se coloque no lugar de José. Você aguentaria? Você aguentaria ser traído pelo seu próprio irmão, pela sua própria irmã e ser vendido? E cara, naquele tempo, é claro. Eu com certeza não. Ser traído pela minha própria família? Você chegaria ao ponto de falar: eu não aguento mais isso, Deus me ajuda. Esse é o desespero que a gente não ouve nem percebe. Muitas pessoas, até mesmo que dentro da igreja, estão falando: Deus me ajude, me socorre. E às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente não escuta. Não necessariamente na igreja, mas também na rua de casa, ou até mesmo em casa, no lugar que a gente trabalha, no lugar que a gente estuda. Constantemente as pessoas estão precisando de ajuda para não desistir. E com certeza temos que ser um apoio para essas pessoas, para a gente poder levar elas ao caminho da salvação. Amém. Trazer para elas o amor de Cristo e falar para elas: Deus te ama e eu também. Estou aqui por você, custe o que custar. Esse é o desespero que a gente não ouve nem percebe. Temos pessoas assim no nosso cotidiano, na igreja, em qualquer lugar. Mas quando a gente não ajuda essa pessoa está no primeiro passo para a desistência. Talvez hoje podemos falar: estou bem com Deus, Ele está comigo, não tem nada que me separe dele. Mas amanhã podemos dizer isso totalmente ao contrário. Só porque passamos por uma dificuldade e Deus não nos ajudou? Não é verdade? Só porque passamos por uma dificuldade, só porque passamos por um problema na nossa vida, já queremos desistir assim, logo de cara? Não. Deus deixa bem claro na Bíblia, e deixa bem claro para a gente: no mundo tereis aflições, mas... Exatamente. Então por que devemos desistir? Deus dá batalhas difíceis para sermos fortes. Deus, Ele quer ver a gente vencer, tanto espiritualmente quanto mentalmente. Então, simplesmente confie em Deus, que assim, com certeza, você não vai desistir. Qualquer problema que entrar na sua vida, você não vai desistir. Qualquer coisa que passar pela sua vida, você não vai desistir. Basta crer e confiar em Deus. Eu já estou caminhando para o final, é claro. Eu gostaria de contar uma história minha. É uma história complicada, mas me deixou nessa bifurcação entre continuar seguindo ou desistir. Estava tendo um campeonato lá na minha escola, interclasse, e eu sou goleiro, não vou mentir, e para esse fato de ser goleiro, já tem uma carga super importante. Se você tomar gol, você já... Nossa, você é o culpado de tudo. Se você defende, nossa, você é o herói, isso e aquilo. E bom, como eu era goleiro, meu time... oitavo ano, escola, uma pressão total.
a gente acaba indo para as semifinais. Meu time, eu acabo ajudando meu time a ir para as semifinais. Claro, um placar de 2-1, 2-0, 3-0. Enfim. Quando chegou nas semifinais, eu comecei a pensar, nossa, acho que vai dar certo. Nas semifinais, o jogo foi 3-3. Aí já baixou aqui o meu ego, né? Falou, não, é assim que as coisas funcionam. Já me deu um abalo estrutural gigantesco. Falou, não. Agora o que eu faço? Deixo o outro time vencer? Deixo o outro time perder? O que eu faço? Fomos para a final, com o mesmo time que a gente jogou na semifinal. E acabou que a final deu 1-1 para os dois times. Aí, quando dá empate, na final, vai para os pênaltis, correto? Alguns jogos. Prorrogação, depois pênalti. Mas nesse caso, já foi direto para o pênalti. Agora, o goleiro que estava sentindo pressão depois da semifinal, nos pênaltis, piorou então, né? Primeiro pênalti do meu time. Vai lá, o cara chuta e erra. Aí o problema fica para quem agora? O goleiro. O goleiro vai, eu vou lá, né? Defender. Primeiro chute dos caras, defendi. Fiz a minha pelo time. Segundo chute do meu time. Foi lá, o cara fez. Segundo chute do time rival. Tem que manter. Então, segundo chute, vou lá defender. Então, ou seja, já virei um herói aí já. Terceiro chute do outro time. Não, do meu time, desculpa. Terceiro chute do meu time. Ele vai lá, se prepara todo assim. Vai lá, chuta, isola. O cara manda pra fora. Eu falo, pronto. Se eu tomar gol, acabou. Já era. Não tem como. Terceiro chute do pessoal. Todo mundo na escola assim, juro pra vocês. Todo mundo na escola fala assim. Como? Defenda. E eu imagino a pressão que estava em cima de mim. E o que estava passando na minha cabeça era o seguinte: eu continuo ou eu desisto? Eu deixo passar ou eu defendo? Quero voltar um pouquinho antes nessa mesma história. Minha mãe falou o seguinte pra mim. Eu estava super ansioso. Minha mãe falou o seguinte pra mim: jogue com amor. Tenha confiança em Deus. E de resto ele faz. Terceiro chute do pessoal. Todo mundo na escola assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Era não vou mentir. O terceiro chute do pessoal era um cara federado. Era um cara que jogava tipo base de time grande. Terceiro chute deles. Ele chutou bem no cantinho. Vou botar aqui. Ele chutou bem no cantinho. E eu só fiz assim. Só fiz isso. Nessa que eu fiz isso, a bola foi pra fora. Eu só olhei pra bola. Nessa que eu só olhei pra bola, todo mundo que estava naquela quadra foi pra cima de mim. Me abraçar, me beijar, fazer falar, meu Deus, isso você fez. Então, através dessa história, eu pude aprender que se eu persistisse, mesmo com tanta pressão, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com o medo escancarado na minha frente, e eu decidi confiar nele, aconteceu uma coisa maravilhosa. Essa foi a minha história. Mas para você, qual que está sendo hoje? Será que
talvez seja uma conta que está difícil de pagar, uma perda que está difícil de passar, ou um término, alguma coisa do tipo que está difícil. Eu gostaria de falar para vocês novamente. Tenha um amor no seu coração e principalmente tenha confiança em Deus. Irmãos, eu gostaria de retomar a pergunta que eu fiz no começo. Quem são vocês na vida? O vencedor ou o perdedor? E quem vocês querem ser a partir de agora? Com certeza, todo mundo aqui quer ser vencedor em Cristo, correto? Amém. Então, guardem essa frase para vocês. Deus está contigo sempre. E com certeza, não há nada que temer. Amém. Glória a Deus. Peço que a graça de Deus ilumine sobre cada um de vocês, e sobre cada membro dessa igreja, e que a misericórdia dele reine sobre cada um de nós, e que possamos assim trazer não só mais gente para a igreja, mas também para o caminho da salvação. Glória a Deus. É isso que eu desejo a cada um de vocês. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão hostil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez em nossa vida. Venho aqui lhe pedir, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração o teu amor e a tua confiança, para que não possamos desistir na primeiro problema que aparecer na nossa vida. Por favor, meu Deus, meu Pai, nos leve em segurança de volta para nossas casas.
nos conduza com carinho e com perseverança. Que no resto da nossa semana seja repleta de bênçãos Amém. e com certeza com o teu amor. Amém. São por essas bênçãos, meu Deus e meu Pai, que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos imensamente ao irmão Pedro. Eu que agradeço. Com certeza haverão outras oportunidades, né, para o irmão estar aqui conosco. E o irmão Pedro estará ali à porta, despedindo das pessoas, tá bom? Tenham todos uma ótima semana.